DH, Delegacia de Homicídios, faz operação e prende o suspeito de matar e roubar. Lembram dessa história? Um sargento da Marinha que foi esfaqueado no início do mês dentro de casa aqui na Zona Norte. Um segundo suspeito pelo crime morreu na troca de tiros com os policiais. Você vai lembrar desse caso porque o Jackson Silva traz em detalhes. Rodou. Lucas da Silva Barros, de 25 anos, foi preso na noite desta terça-feira em uma clínica de reabilitação em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado durante uma operação da Delegacia de Homicídios da capital e da Coordenadoria de Recursos Especiais. Momentos antes da prisão, os policiais foram a duas comunidades, o Morro do Urubu e o Engenho da Rainha, na zona norte do Rio. Os agentes também procuraram por Lucas da Conceição Oliveira. Houve confronto, ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O homem que seria do tráfico também morreu. Os dois Lucas são acusados de matar a facadas o sargento da Marinha, Bruno César Gomes Pina, de 40 anos. O crime aconteceu no início deste mês na casa do militar em Maria da Graça, que também fica na zona norte da cidade. Teve uma briga na casa da vítima, a briga foi demorada, então os vizinhos tiveram tempo de chamar ajuda. Então essas pessoas que compareceram no local para ajudar conseguiram segurar a mochila de um dos autores. E nessa mochila tinha um telefone com a foto de um deles. A defesa de Lucas da Silva Barros alega que ele não tem envolvimento com o crime. Ele estava na clínica de reabilitação em regime fechado. A clínica já enviou declarações informando que ele se encontrava no dia do crime internado. Ele está internado desde o dia 28 de março. Uma testemunha revelou para os policiais que havia uma relação íntima entre o sargento da Marinha e Lucas da Conceição. Após o assassinato, os dois criminosos roubaram a vítima. A gente ainda não sabe qual é esse tipo de relacionamento, mas Lucas de Conceição costumava frequentar a casa do sargento. A polícia apreendeu duas pistolas, sendo uma com kit rajadas. Uma das armas estava com Lucas da Conceição, que morreu na troca de tiros. Segundo investigações, todos tinham passagem pela polícia. Lucas da Conceição Barros vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Eu vou com o Jackson Silva, que está acompanhando essa história e está ao vivo, direto da Delegacia de Homicídios. Jackson, boa tarde para você. Você está nessa história e você acompanhou o doutor Leandro Teixeira. A gente tira pequenos trechos da entrevista, mas o Jackson conversou muito com ele. Um trabalho minucioso, foi no começo do mês esse caso. Já se sabia exatamente em que os assassinos frequentavam a casa do sargento. Isso já era de conhecimento, principalmente que as pessoas ficaram com medo, mas as testemunhas ali, uma casa colada na outra, a gente sabe, conhece, a vida de um conhecia o sargento que há pouco tempo mudou para cá. Mas não se tinha elementos ainda para chegar a todos os envolvidos. Uma investigação que contou com alguns detalhes, né, Jackson? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. As investigações da DH revelaram aspectos importantes, né, que vão render pano para manga. Mas antes de falar sobre isso, queria contar um pouco sobre a operação de ontem. À tarde, os policiais da DH, junto com homens da CORE, seguiram para duas comunidades da zona norte do Rio. Primeiro, o Morro do Urubu. Ao chegar lá, eles enfrentaram o poder de fogo dos traficantes. E os homens da CORE avançaram, né, à procura desses dois suspeitos de matarem o sargento da Marinha. Então, um traficante atirando contra os policiais, acabou ficando ferido e morreu. Logo depois, os policiais seguiram para o Morro do Engenho e lá a situação ficou ainda pior. Os traficantes, junto com o Lucas da Conceição, que era um dos procurados, atiraram contra os policiais. O que aconteceu? No meio da troca de tiros, o Lucas também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Agora, Isabelle, depois de tudo isso, você pensa que acabou? Não. Os traficantes desceram, sequestraram um ônibus e colocaram o ônibus no meio da via. Houve mais troca de tiros e as pessoas que passavam por ali ficaram no meio do tiroteio. Agora, falando sobre as investigações, de acordo com o delegado, uma testemunha, junto com informações de um celular que eles apreenderam, conseguiram descobrir que o Lucas da Conceição tinha uma relação íntima com o sargento da Marinha. Além disso, o Lucas também
trabalhava, segundo as investigações, como garoto de programa, tá? Aí você pergunta assim, mas como é que o Lucas conheceu o outro Lucas? Os dois não se conheciam, embora os dois morassem em comunidades. Se conheceram em um bar. E aí os dois foram para a casa do sargento da Marinha e lá, após uma discussão, mataram o militar e roubaram também esta vítima. Isabelle Benito. Aí você traz um gancho. Não se conheciam, Rafael Bárcia, não se conheciam, vão para a casa do sargento, tem uma discussão. Eu acho que não. Não se conheciam, se conhecem num bar, são dois vagabundos, são dois criminosos e o que já frequentava a casa do sargento fala, ó, eu sempre frequento a casa do sargento tal, 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 lá tem coisas, lá você conversa. Claro. A pessoa que frequenta a tua casa, ela sabe, no mínimo, se você ia vagabundo, vai olhar, gente, foi a história da idosa, e da dona Marta e da dona Alice. Vai olhar com olhar de vagabundo se você tem coisa, objeto, se você tem o seu cartão de crédito, se a sua carteira... Se você falar que, eu e a Isa, a gente vai almoçar ali embaixo, no Conexão, se eu tiro minha carteira, tu não vai olhar se eu tenho dinheiro, se eu tenho cartão. Vagabundo faz o quê? Vagabundo bate tudo. Qual é seu celular? O que você tem ali? A gente não sabe o grau de intimidade. O que ele falou, se tinha dinheiro, se não tinha. Muitas vezes as pessoas querem querem mostrar, o cara era sargento, pô. Pô, eu tenho dinheiro, pô, eu guardo no banco, pô, vou mudar de casa. Já não sabe a informação trocada. Voltando ao meu pensamento. Esse Bruno vagabundo encontra o outro que era criminoso num bar. Ali fala, eu conheço um cara que tem grana. Bora pra lá, eu já frequento a casa dele, ele vai ter confiança em mim. Abre a porta, a gente tenta, rouba e depois mata. Pra mim foi isso, foi planejado. Não foi discussão de um momento e matar o sargento. Claro que não, exatamente, Isabelle. Com certeza. Se associaram para cometer um crime. É isso. Né? Não precisam ser amigos, mas se associaram para cometer um crime. E é um caso, Isabelle, que ilustra o que a gente fala aqui todo o programa. Primeiro, os dois tinham passagens, né? Isso é desanimador, né? Porque quem matou o sargento da Marinha também são essas leis frouxas que permitem que criminosos com passagens, quer dizer, foram presos pela polícia, estejam soltos. Semana passada, um policial, muito meu amigo, né, teve uma tentativa de roubo e ele matou o criminoso, o Wagner. E aí eu fui ver, o cara tinha 20 e poucas passagens por roubo, por tráfico, estava na rua, roubando os outros, 20 e poucas passagens. Isso não acontece, isso não existe um precedente como esse em nenhum lugar do mundo civilizado. Não existe uma pessoa, um criminoso, né, que é traficante, que é roubador, que tem 20 e poucas passagens e está na rua roubando os outros. Você quer ver só? Né? Essa conta não fecha, simplesmente essa conta não fecha. O exemplo claro, esses daí, aquele que matou aquela menina que era vizinha, que estava com liberdade, que é a saidinha, e matou a menina. Aquele outro cara que a mulher não sabia, tinha mais de 32 passagens e mata a mulher e tenta levar os seus pertences ainda. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, esse teu amigo ainda matou, né? Mas na maioria das vezes... E poderia ter morrido. E na maioria das vezes é isso que acontece. Só fica agarrado depois de tantas passagens, depois de tantas visitas à delegacia, depois de matar um inocente. Por que alguém tem que pagar com a vida pra traste ficar privado de conviver com a gente? Não tá fechando essa conta. Então, esse nosso discurso aqui, ele é ilustrado pelo que acontece na vida real, gente. Toda a matéria mostra isso, quer dizer, criminosos que já têm passagem. Tanto é que quando um criminoso não tem passagem, até fala assim, ele não tinha passagem, parece até que ele era inocente. Porque é até estranho. Porque normalmente o criminoso já tem passagem por crimes violentos. Sim, por crimes violentos. Exatamente. Isso é a primeira coisa que eu quero pontuar. A segunda coisa é o seguinte, como a gente fala aqui sempre, que hoje o criminoso está sempre associado a uma organização criminosa. Não, seja diretamente ou indiretamente. Não, ele não se Ele vai lá, não comete um crime desse, né? A princípio ali um crime de oportunidade, olha, tem um cara ali, vamos lá cometer, mas ele foge para dentro da comunidade e ele tem um abrigo daquela comunidade. A comunidade defende ele, troca tiro com a polícia para defender ele, a ponto de fechar a rua com um ônibus.
ônibus, que o né, para cara já defender ele. Então, aquela organização criminosa patrocina esse crime. E não é à toa. É porque que se vale desse crime também. Né? É sócio desse criminoso. Então, nós temos que começar a encarar a realidade e perceber que a liderança dessa organização criminosa tem que ser responsabilizada também. Será que a liderança deveria ser indiciada por esse homicídio também? Porque patrocinou esse crime, porque abrigou esses criminosos, porque defende esses criminosos. Eles não teriam cometido esse crime se não fosse a permissão, o patrocínio dessa liderança. Então ele é ligado diretamente ao resultado dessa ação. Ele deveria ser responsabilizado também por esse homicídio. Todas as lideranças, todo mundo que tem poder decisório na cadeia de comando dessa organização criminosa deveria responder por esse homicídio. Porque daí a gente começa a resolver esse problema. Começa a inverter e voltar naquela história. Não mata lá, não, que vai entupir polícia aqui. Não traz polícia que tu... Os caras vão falar a realidade? Os caras passavam os caras antes da polícia chegar, se fizesse um troço desse. Agora, trocar tiro com a Core, irmão. Você vê o tanto que os caras com a Core, né? Com a equipe da DH, Jackson Silva, deixa eu te fazer uma pergunta. Eles têm o mesmo nome, eu tô doida. Quem que morre nessa troca de tiros? É o que já frequentava a casa do sargento ou o que era vagabundo e se associou para ir lá roubar o sargento? Era o Lucas da Conceição que frequentava a casa do militar. Inclusive, Isabelle, ele tem várias passagens pela polícia, inclusive de assaltos naquela mesma região. Certamente a vítima não sabia que ele tinha essa passagem pela polícia. Agora, um detalhe que chamou a atenção, ele tinha acesso à casa da vítima. Ou seja, ele entrava a hora que quisesse lá. Havia, de fato, uma relação, segundo o delegado, uma testemunha afirmou isso. Havia uma relação muito íntima entre os dois. Então, ele entrava e saía. E como você disse, ele observava, né, o que o militar tinha de valor. E na hora certa, infelizmente, ele matou o militar e roubou também junto com o outro Lucas também, acusado de cometer o mesmo crime. Jackson Silva, muito obrigada pelas suas informações, atualizado aí, trazendo todos esses detalhes, que muitas vezes, gente, a gente traz até o repórter, que é impossível numa reportagem você contar tamanhos detalhes e a dificuldade e a investigação. E eu acho interessante a gente trazer e mostrar. Qualquer informação a gente volta com o Jackson. Vi uma movimentação diferente, não sei se meu faro jornalístico tá meio enferrujado de rua, mas vi uma movimentação de terceiro carro da DH chegando ali, descendo. A polícia estava calma, senão ia ainda. Jackson, corre pra dentro da DH, fala com o doutor Leandro, quem estiver lá, ou o Bárcia manda uma ligação aqui pra gente saber. Antes eu tinha o Tião que atendia a gente, é Sebastião Tomás, não lembro o nome dele, que era o comissário antigo da DH, que era só, a gente ligava direto pra ele, telefone fixo, agora ficou difícil, irmão. A modernidade dificulta a comunicação às vezes.